Nessa semana, na novela Abismo de Paixão, Damião e Elisa voltam para o povoado. Para evitar que Gael mate Damião, Lupe revela ao rapaz que ele e Damião são irmãos, e ambos são filhos de Rogério Arango. Após isso, Damião renuncia ao amor de Elisa por Gael. Elisa fica surpresa ao saber que ficou com os dois irmãos e se culpa. Almerinda é submetida a uma cirurgia no coração. Assustada, Carmen pede que Ramiro elimine Padre Lupe, pois ele pode revelar a qualquer momento seus podres. Gael descobre que Paloma está grávida dele. Elisa pede ao amigo que se case com sua melhor amiga. O rapaz pede Paloma em casamento, e ela aceita, e ele a leva ao altar. Saiba disso e muito mais a partir de agora, com todos os detalhes, no resumo semanal de 26 de fevereiro a 1º de março da novela. Mas antes, por gentileza, deixem seu like, se inscrevam-se no canal e ativem as notificações. E não se esqueça de compartilharem o vídeo, tá? Vamos lá! Abismo de Paixão, capítulo de segunda-feira, 26 de fevereiro. Florência agradece a Paloma por tudo de bom que está fazendo por ela, mesmo que ela tenha se comportado mal com ela há um tempo atrás. Paloma diz que espera que elas não acabem brigando como das outras vezes. Florência ri e diz que isso não vai acontecer. Paloma revela a Florência que sabe que ela está apaixonada por Henrique e diz que ele a ama também. Paloma fala que Henrique não é o pai do seu filho e que assumiu seu bebê, para ela não ficar na boca de todo o povoado. Florência fica surpresa. Paloma pede que ela não conte nada para ninguém, porque não quer que Gael saiba da sua gravidez. Florência diz a Paloma que se alegra que ela não vai se casar com Henrique. Edmundo escuta elas conversando. Paloma aconselha a loira a lutar pelo amor do garotão Henrique. Edmundo chega em casa e encontra Henrique muito triste. O velho diz ao filho que a pessoa que vai substituir Paloma no consultório, no cargo de secretária, será Florência Landucci. Henrique fica boquiaberto. Edmundo fala que Florência está mudada e já não é uma mulher mimada e caprichosa como antes. Ramona fica sabendo pela neta que ela recomendou Florência para Edmundo e fica feliz pela atitude da morena. Paloma fica feliz pela avó se sentir orgulhosa dela. Paloma chora e diz à avó que elas podem ir embora daquele povoado em uma semana. Amanhece. Ramiro encontra Paloma perto do lago. Ela pergunta se ele veio lhe agradecer por ter salvado a vida dele. O nojento diz que não e fala que está procurando os amigos dela. Paloma diz ao porco asqueroso que não tem medo dele. Ele obriga que ela diga onde Damião e eles estão. Paloma diz que não sabe e mesmo se soubesse, não diria. Ramona grita pro desgraçado soltar sua neta. A velhinha diz ao esquentado que elas não sabem nada de Damião, nem de Elisa, e ordena que ele saia dali. Ramiro chama Ramona de bruxa e pergunta sobre o remédio que ela lhe deu para aliviar suas dores de cabeça. Ela diz que é um remédio que sua mãe lhe ensinou a preparar. Ele oferece tudo o que ela quiser em troca do remédio. Ramona diz que bruxa é a avó dele e seus remédios não estão à venda e muito menos para ele. Damião e Elisa já estão voltando ao povoado e passam perto da Casa Azul. Elisa fala que descobriu que aquela casa é da sua tia e, segundo ela, Rogério deu para sua mãe e que depois Estefânia deixou de herança para Carmen. Carmen vai à casa de Almerinda e pergunta o que houve com as passagens de avião, porque estava querendo. Almerinda diz que as passagens já estão com ela, e era Estefânia quem iria viajar com seu marido. Carmen diz que graças ao que sua irmã fez, ela pôde se casar com Augusto, o único homem que amou na vida. Elisa diz a Damião que vai ir à casa do seu padrinho. Ela fala que cedo ou tarde eles terão que enfrentar Gael. Ela sai. Ramiro encontra Damião e aproveita um momento de distração dele para dar um golpe no moreno, que o faz desmaiar. Ramiro leva Damião para a fazenda Arango. Lupe reclama com o vagabundo por ter trazido Damião assim. Ele mente, dizendo que não fez nada e que encontrou o sumido desmaiado. Dolores reencontra Elisa na casa de Lúcio e fica muito feliz. Dolores diz a Elisa que Damião levou ela porque estava desesperado e não queria perdê-la. Elisa diz que ama Damião e está perdidamente apaixonada por ele, e depois do que viveram juntos, já não pode viver sem ele. Dolores pergunta o que vai acontecer com Gael. Elisa diz que vai falar com ele. Dolores diz que Gael está muito mal e jurou matar Damião quando ele voltasse.
Damião recobra a consciência e descobre que Ramiro fez ele desmaiar. Lupe recrimina o sobrinho por ele ter roubado Elisa de Gael. Damião diz que não se arrepende do que fez. Lupe revela a Damião que Almerinda está com um problema muito grave no coração. Elisa vai à casa de Gael. Ele fica surpreso ao vê-la. Ele abraça a moça e diz que passou muitos dias angustiado, mas agora tudo está bem. Elisa diz que Damião levou ela à força, mas teve oportunidade de fugir, mas não fez isso e preferiu ficar com ele. Gael pergunta se Damião tocou nela. Elisa diz que sim, porque ela mesma deixou. Gael surta de raiva. Elisa pede que ele entenda, porque o que ela sente por Damião é muito mais forte do que ela. Gael diz que ela o traiu e pensou que ela era íntegra, honesta. Elisa pede perdão. Ele diz que não pode perdoar ela, nem Damião. Ele manda ela embora. Depois, Gael começa a surtar e derrubar todos os móveis da casa. Almerinda abraça Damião ao vê-lo de volta. Antônia fica feliz por ele estar de volta. Damião pede que Almerinda não se preocupe com nada, porque ele está ali. Almerinda diz que sabe que Elisa tem culpa de algo. Ela fala que não sabia de nada da falsa gravidez de Florência e diz que Florência e Elisa estavam juntas, planejando isso. A velha demônia grita e pede que ele tire Elisa da vida deles e que se esqueça dela. Elisa se reencontra com Paloma. Elas trocam olhares e acabam se abraçando. Ramiro diz a Carmen que Elisa e Damião voltaram ao povoado. Carmen diz que eles precisam envenenar a cabeça de Gael para ele matar Damião, e com isso Elisa pagaria em vida por tudo que lhe fez. Os nojentos se beijam. Ramiro dá uma joia de presente para a víbora. Elisa e Paloma voltam a ser amigas. Elisa diz que já viu Gael e ele está bem mal e acha que não vai perdoá-la. Paloma pergunta a ela o que houve com Damião na praia. Elisa diz que se entregou ao amor da sua vida e foi maravilhoso, gostoso. Mas tudo caiu e ela e Damião terminaram mais separados do que nunca. Elisa diz que Gael jamais irá perdoá-la porque o traiu. Paloma diz a Elisa que Gael foi um covarde porque não tem direito de reprovar nada do que ela fez. A morena acalma a amiga. Dolores avisa Lúcio que Elisa chegou ao povoado. Elisa abraça o padrinho. Damião telefona para Elisa. Eles combinam de conversarem. Gael vai entrando na casa de Damião. Os seguranças dizem que o cara não está ali. Almerinda escuta os gritos de Gael, dizendo para Damião sair, se é tão homem assim. Gael ainda fala que as coisas não vão ficar assim. Antônia diz a Almerinda que Gael está muito chateado e ameaçou de matar Damião. Almerinda se preocupa. Elisa diz a Damião que Gael está cheio de ódio e rancor e se preocupa pela maneira que ele está agindo. Damião diz que vai falar com Gael para tentar tranquilizá-lo. Elisa diz a Damião que não pensa em fazer planos com ninguém. Elisa diz a Damião que disse a Gael que se entregou a ele por todo o amor que tem por ele. Elisa diz a Damião que ele tem a dúvida na alma e é o homem que menos lhe conhece. Anoitece. Carmen ri por Ramiro ter broxado enquanto estavam tentando transar. Ela debocha do infeliz. Damião chega em casa. Almerinda fica despreocupada. Almerinda diz a Damião que Gael quer matá-lo. Damião diz que vai resolver este assunto. Gael vai a um bar beber. Ele acaba se encontrando com Ramiro lá, que fala que todas as Bouvier são iguais e que Elisa não é diferente. Ramiro diz a Gael que quer ajudá-lo, como o papai que ele nunca teve. Gael fica irritado com os comentários de Ramiro. O imbecil dá uma pistola para Gael e diz que soube que ele está querendo matar Damião. Gael não aceita a pistola. O esquentado diz a Ramiro que vai matar Damião com suas próprias mãos. Ramiro manda Gael tomar cuidado porque Damião é um arango e demonstrou ser mais homem, mais forte que ele. Ramiro diz a Gael que o compreende e é difícil Damião ter tirado a mulher com quem ele iria se casar. Gael manda ele se calar. Ramiro fala para Gael que só se divertiu com Ingrid e eles e Damião devem ter feito o mesmo. Ramiro fala que Damião deve ter tido Elisa nos braços. Os dois acabam brigando. Gael bate a cabeça de Ramiro no balcão. Os esquentados saem na porrada. Gael golpeia Ramiro muito forte. Damião aconselha Almerinda a irem à capital para ela fazer uns exames no hospital. Ele pergunta de Florência. Almerinda pede ao filho para não falar dessa moça. Damião diz à mãe que ela tem que entender que Elisa não tem a culpa
culpa do que, segundo ela, Estefânia fez. Almerinda diz que por culpa de Estefânia, Rogério morreu, e agora por culpa de Elisa, ele recebeu uma ameaça de morte. Elisa, Dolores e Lúcio jantam uma comida saborosa. Lúcio comenta com Elisa que durante a ausência dela, Dolores levou flores frescas ao túmulo de Branca e de Estefânia. Elisa diz que as pessoas que eles amaram foram arrebatadas e só tem ele e Dolores de família. Ela fica emocionada, o velhinho também. Na floresta, Paloma mexe na barriga. Ramona diz que ainda não dá para notar a gravidez, mas quando der, ela não poderá mais ocultá-la. Ramona fica sabendo por Paloma que Elisa e Damião já voltaram ao povoado. Paloma diz a Ramona que espera que Elisa não volte com Gael, porque a felicidade da sua amiga só pode ser estar ao lado de Damião. Paloma diz a Ramona que Gael acusou Elisa de ter o traído, quando sabem que Gael traiu ela primeiro. Ramona pede que Paloma diga a Elisa o que aconteceu entre ela e Gael antes de ir embora da cidade. Lupe recebe uma ligação, lhe informando que Gael foi preso. No dia seguinte, Dolores, Elisa e Lúcio vão ao cemitério e visitam o túmulo de Branca. Lúcio pede perdão e lamenta com Branca pelo que Ramiro fez com ela. O assassino dela ainda está livre por aí. Elisa observa o túmulo da madrinha. Horácio vê Elisa de longe. Enquanto isso, na cidade de Mérida, Ramiro e Gael estão presos. Ramiro é liberado, já que pagaram sua fiança. O velho ceboso debocha de Gael e sai. Paloma vai à igreja de Lupe para falar com Gael. Lupe diz a Morena para romper com esse silêncio e revelar a verdade para Gael. Ele comunica a Tristonha que Gael foi preso. Elisa observa o túmulo do pai e diz que ele deveria estar junto da sua mãe, mas que apesar de tudo, sabe que ela foi o grande amor da vida dele e não acredita que ele tenha se suicidado. A Branquela chora por estar órfã e sozinha neste mundo, sem alguém que do seu sangue que lhe apoie. Ela vai embora do cemitério, mas antes passa perto do túmulo da sua mamãe e diz que não pode perder mais do que perdeu e promete que fará justiça e vai descobrir por que seu pai se matou e vai investigar o passado e não irá parar até descobrir toda a verdade. Ela chora muito e promete à mãe que não descansará até limpar a imagem dela, o nome dela. Damião vai tomar café da manhã. Antônia pede a Damião para pedir algum dos seguranças para acompanhá-lo, porque é perigoso ele ser morto por Gael, que o ameaçou. Damião acha que Gael não atentará contra a sua vida. Antônia fala que à noite Gael veio ali e estava muito bravo. Paloma vai ao consultório para seguir ajudando Florência. Ramona encontra Elisa no cemitério e diz que a mãe dela deve lhe fazer muita falta nesses momentos. Elisa diz que nesse momento e em todos. Ramona diz a Elisa que Estefânia deve estar muito orgulhosa dela, porque apesar de tudo que ela sofreu, sempre ergueu a cabeça e seguiu em frente com dignidade. Elisa diz que cometeu muitos erros e acha que não poderá viver tranquila até entender a morte dos seus pais. Ramona diz a Elisa que desde meninos, Gael e Damião competem pelo amor dela. Elisa se culpa. Damião vai à igreja falar com Gael. Lupe pede prudência e avisa que Gael se mudou, mas que não está na casa, pois se envolveu numa briga à noite e acabou preso. Damião fica chocado. Elisa diz a Ramona que Gael lhe acusou de traição e tem toda a razão. Ramona diz a Elisa que ela está errada e Gael não merece toda essa consideração dela por ele, porque o traidor foi ele. Ramona diz a Elisa que Gael fez muito mal a Paloma e agora por culpa dele, Paloma quer ir embora do povoado para não voltar jamais. Elisa fica surpresa e triste. Padre Lupe diz a Damião que está muito preocupado com Gael e pede que o sobrinho evite se encontrar com o Esquentado. Lupe diz a Damião que o que ele fez a Gael não tem nome e ele está com razão de estar ressentido com ele. Trouxa e tola como sempre, Paloma visita Gael na cadeia. O doido está esquentado e estressado, querendo sair dali. Paloma suplica que Gael não cometa uma loucura e nem faça mal a Damião. Paloma diz a Gael que ele não tem direito de fazer isso a Elisa, porque foi ele quem traiu a moça primeiro, e com ela mesmo. Gael diz a Paloma que foi ela quem o provocou, quem o seduziu. Almerinda chega ao consultório e fica chocada ao encontrar Florência trabalhando de secretária. Almerinda diz a Florência que ela é a mulher mais inútil que viu em toda a sua vida. Florência pede que Almerinda espere porque o doutor está ocupado. Almerinda pede que Florência lhe devolva o anel de compromisso que Damião deu para ela. Elisa chega ali. Florência tira o anel e diz que Damião já encontrou a mulher indicada. A loira entrega o anel para Elisa. Almerinda se zanga.
Paloma diz a Gael que transou com ele porque o ama e fez isso por amor, para saber que no fundo ele a amava, mas já percebeu que não. Gael pergunta a Paloma o que tem que fazer para ela entender que ele não a ama e ela não pode perder tempo com um cara como ele. Ele diz que no seu coração só há espaço para amar uma mulher, que é Elisa. Paloma diz a Gael que ele não merece ela, não merece seu amor e não merece nada. Almerinda pede que Elisa lhe dê o anel. Florência conta que aquele anel é o que Rogério deu para Almerinda, mas que ela deu a Damião para ele presentear uma mulher que valia a pena. Elisa diz a Almerinda que devolve o anel e diz que se algum dia aceitar o anel de Damião, vai se certificar de que ela não tem usado, para não vir com tanta amargura. Almerinda diz a Elisa que não vai deixar seu filho perder a vida ficando com uma mulher como ela. Florência desmascara Almerinda na frente de Elisa e diz que ela tem culpa de tudo o que aconteceu, porque sabia que Damião amava Elisa e mesmo assim sempre tratou de infernizar a vida dele e prejudicá-lo. Elisa sorri para Florência. Damião e Lúcio se reencontram. O velho diz que está muito chateado com ele por ter levado sua afilhada. Damião diz que tinha que evitar que Elisa se casasse com Gael. Lúcio diz a Damião que soube que ele e Elisa voltaram brigados. Lúcio aconselha o bobão sobre isso. Elisa diz a Florência que não entende o que ela faz trabalhando ali. Florência diz que perdeu tudo e precisava desesperadamente ganhar a vida de algum jeito. Florência diz que Paloma se demitiu e vai substituí-la. Flor diz que Paloma vai embora do povoado em mais ou menos uma semana. Florência diz a Elisa que de coração se alegra por ela e Damião estarem juntos. Elisa diz a Florência que não tem nada para perdoá-la e entende a dor que ela passou. Florência diz a Elisa que Damião nunca parou de pensar nela e em nenhum minuto deixou de sentir falta dela. Elisa sai. Padre Lupe vai ao Ministério Público de Mérida para tirar Gael. Gael diz que brigou com o estúpido do Ramiro Mendonça. Gael pede que Lupe lhe tire dali, porque tem muitas coisas para fazer e tem que acertar as contas com Damião. Gael diz que Damião é a pessoa que mais mal lhe fez na vida e não vai parar até ele pagar por tudo. Damião se encontra com Elisa na praça. Damião diz a Elisa que não falou com Gael ainda, porque à noite ele foi preso após brigar com um cara no boteco. Elisa diz a Damião que está triste porque está perdendo ele. Depois de terem sido felizes por 3 dias naquela praia, Lupe diz a Gael que ele se transformou num ser cheio de rancor, de ressentimento e de desejos de vingança. Gael jura a Padre Lupe que vai matar Damião. Lupe diz a Gael que não vai tirá-lo dali, para ele continuar fazendo estupidezes. Lupe já pagou a fiança. Ele assina os documentos, mas pede que os policiais não liberem Gael agora e que o deixe preso por mais 24 horas. Damião pergunta a Elisa por que o afasta dela e depois o aproxima. Os dois estão tristes. Ele diz que precisa ter certeza dos seus sentimentos. Ela diz que nunca duvidou do que sente por ele. Damião diz que deixou tudo por ela, mas fica pensando caso ela o rejeite depois. Elisa se levanta. Damião diz a Elisa que o amor dela é uma dor que precisa para poder viver e agarra a mocinha. E eles acabam se beijando apaixonadamente. Abismo de Paixão, capítulo de terça-feira, 27 de fevereiro de 2024. Almerinda chega na praça batendo palmas e grita para todos se aproximarem. Ela diz: se aproximem para ver a mulher mais popular do povoado. Elisa é o vivo retrato da própria mãe. Damião manda a mãe calar a boca. Almerinda diz a todos que Elisa brinca com 2 homens com o objetivo de destruí-los. Ele pede para a bruxa se calar. Almerinda diz que Elisa é uma qualquer, igual a mãe dela. Elisa pede que Almerinda cale a boca. Ela diz que não vai descansar até ela ir embora dali, porque ela e a família dela, dos Bouvier, foram a pior desgraça da sua vida. Elisa diz a Almerinda para se sentir satisfeita, porque por toda a vida se dedicou a destruir sua família, e sua mãe e seu pai já estão mortos. Elisa questiona a Almerinda o que mais ela precisa para deixá-la em paz, e se quer ela morta também. Elisa diz que pelo que mais ama na vida, vai fazê-la pagar por todo o mal que lhe fez durante todo esse tempo, e aí ela vai poder gritar para todo mundo que ela é a pior desgraça daquela cidade. Damião pede que Elisa não caia nas provocações da sua mãe. Elisa diz que não tem nada a perder, e diz a Almerinda para se lembrar dela, porque não a conhece como inimiga. A velha não aguenta e desmaia. Gael segue atormentado na prisão e se lembra de quando Damião roubou Elisa dele e jura que irá matá-lo. Gael é colocado em liberdade. Edmundo diz a Damião que a mãe dele sofreu um pré-infarto e o estado é delicado.
Almerinda diz ao filho que está morrendo e está muito assustada e por isso não quer morrer, pelo menos não agora. Almerinda pede que Damião rejeite Elisa e a afaste. Gael pega um ônibus de volta para o povoado. É como se ele tivesse possuído pelo demônio, porque ele está completamente dominado, tomado pelo ódio, com desejo de vingança. Damião encontra Elisa na igreja. Ela pede que ele a deixe em paz e não a siga mais. O bobo diz que sabe que sua mãe se comportou mal, mas ela não devia ter reagido daquele jeito. Elisa diz que está cansada, porque graças a Almerinda, todos a atacam, todos a criticam. Elisa diz que vai acabar com a Almerinda antes que ela acabe a destruindo. Damião manda ela calar a boca e diz que sua mãe sofreu um infarto e está morrendo, e quer a extrema unção de Lupe, porque acha que não vai resistir à viagem para a capital. Elisa vai à casa de Lupe e diz que Damião precisa dele, porque a Almerinda teve um infarto e será levada ao hospital. Lupe pede que ela não se preocupe e diz que tudo vai ficar bem. Lupe diz a Elisa que eles precisam evitar outra tragédia, porque Gael saiu da cadeia há 1 hora e já deve estar no povoado. Gael chega no povoado e encontra Damião na porta da igreja e diz que estava o procurando. Damião diz que também queria vê-lo e nunca se escondeu. Gael diz a Damião que ele tirou o que ele mais amava na vida e não vai perdoá-lo. Damião reconhece que não devia ter levado Elisa à força, mas diz que é livre e está disposto a lutar pela mulher que ama, contra ele e contra quem for. Gael diz que jurou que vai matá-lo e vai cumprir. Gael dá socos em Damião. O bobo cai no chão. Gael dá chutes em Damião e pega uma pedra para matá-lo. Elisa grita não. Lupe grita e diz a Gael que ele não pode matar o próprio irmão. Lupe vai até Gael e diz que ele e Damião são irmãos e ele também é filho de Rogério Arango. Gael pensa que não é verdade. Lupe diz a Gael que ele também leva o sangue de Rogério. Gael está furioso e grita. Elisa fica preocupada. Lupe percebe que rompeu com seu segredo de confissão. Damião pede explicações ao tio. Lupe diz a Damião que ele e Gael são irmãos. Lupe diz que era um segredo de confissão que ele acaba de violar. Damião pergunta por que seu pai nunca reconheceu Gael como filho. Lupe diz que Rogério nunca soube disso e, segundo Ingrid, Almerinda pagou para ele ir embora do povoado com o menino. Damião fica impressionado. Lupe diz que Almerinda sempre soube disso. Damião diz a Elisa que nesse momento não quer vê-la, porque sua mãe está a ponto de morrer e acaba de saber que Gael é seu irmão e eles dois a amam. Elisa fica triste. Damião diz a Elisa que ele e Gael estão dispostos a lutar até a morte por ela, e foi ela quem os levou a isso, e espera que ela se sinta satisfeita. Elisa sofre por ter brincado com os dois irmãos. Ramiro volta ao bar. O dono do bar manda ele ir embora, porque não quer gente que arrume problemas ali. Ele pede uma bebida e decide ficar. Gael encontra Ramiro no bar e pergunta de Ingrid. Ramiro diz que não sabe. Gael diz a Ramiro que Padre Lupe lhe disse que Rogério é seu pai. Ramiro diz que então deve ser verdade. Damião vai até a mãe e diz que não conseguiu falar com Lupe. Almerinda diz que está assustada, tem medo e não quer morrer. Damião diz à mãe que ela será levada para a capital. Ela diz que quer ir para a sua fazenda. Damião diz à mãe que quando ela estiver bem, eles irão conversar seriamente. Almerinda pergunta se é de Elisa e diz que nunca aceitará Elisa com ele e prefere morrer. Damião diz à mãe que ela sabia que Gael era seu irmão e nunca lhe disse. Damião diz à mãe que seu tio lhe contou tudo. Padre Lupe chora na igreja por ter quebrado o segredo de confissão e pede perdão a Deus pelo que fez. Almerinda pergunta a Damião o que Lupe disse. Damião diz que ele disse que Ingrid Navarro entregou Gael para ele, recém-nascido, e foi embora da cidade, porque ela pagou para que ela isse. Almerinda diz que Ingrid era uma oportunista que ficou com o pai dele, com a intenção de tirar algo, que era supostamente dinheiro. Almerinda se sente mal e pede para não falar disso. Damião pensa que a mãe está fingindo, já que o aparelho médico está normal. Ele diz que está decidido a chegar a fundo em tudo isso, e cedo ou tarde ela terá que responder a ele, porque o afastou de Gael, se sabia que era seu irmão. Elisa chega na casa do padrinho, acabada. Elisa chora e diz que está farta e cansada, e revela a Lúcio e Dolores que Damião e Gael são irmãos, e estiveram a ponto de se matar. Elisa diz que ela e Padre Lupe chegaram, bem na hora que Gael iria matar Damião, e o único que Lupe fez para detê-lo foi gritar que Gael
Gael é irmão de Damião e que os dois são filhos de Rogério Arango. Elisa diz que tudo foi sua culpa e sofre. Almerinda diz ao filho que Rogério e ela estavam casados e ele ainda não tinha nascido e a relação deles estava muito mal. Daí, Ingrid se aproveitou disso para se envolver com Rogério. Almerinda diz que Ingrid estava disposta a destruir seu casamento e não podia permitir. Ela fala que se Rogério tivesse descobrido sobre a gravidez de Ingrid, teria lhe deixado. Damião pergunta à mãe como soube que o menino que abandonaram na igreja era o filho de Ingrid. Almerinda diz que concluiu sozinha, porque tudo coincidia, já que isso ocorreu quando Ingrid sumiu do povoado. Damião entende, porque a mãe sempre odiou Gael e pergunta como não lhe disse. Não lhe deu a oportunidade de aproveitar seu irmão na infância. Almerinda diz ao filho para não se culpar de nada. Damião diz que sempre teve tudo e seu irmão nada, e o mais triste, ela ter ficado calada. Damião diz a Almerinda que Gael não tinha culpa da infidelidade do maridinho dela, e isso não vai perdoar nunca. A cobra sofre. Henrique encontra Florença saindo do consultório. Ela fala que Paloma lhe ajudou a conseguir o emprego e esteve lhe ajudando. Henrique acaba beijando Florença. Depois ele diz que precisava desse beijo para se dar conta de que já não sente nada por ela. Ele sai. Lupe pede que a irmã não se preocupe, pois tudo ficará bem. Ele diz que lamenta, mas já não pode dar a extrema unção a ela, porque traiu Deus, e já não pode servi-lo como sacerdote, já que rompeu com o segredo de confissão. Almerinda pergunta ao irmão por que fez isso, e diz que ele não deveria ter feito isso. A bruxa fala que a excomunhão é pouco para ele, comparado ao que ele merece. A tonta diz que seu filho está destroçado, e ela também. Lupe diz à irmã que fez isso para salvar a vida de Damião, quando Gael estava a ponto de matá-lo. Almerinda fica surpresa e por pouco não sofre outro infarto. Carmen e Ramiro se envolvem como dois nojentos. Gente. Ramiro diz a Carmen que Gael soube da verdade e já sabe que Rogério Arango foi seu pai. Carmen fica chocada e pergunta como Gael soube. Ramiro diz que Lupe rompeu com o segredo de confissão. Carmen fica preocupada por Lupe ter soltado a língua. Ela manda ele vazar dali. Florença sofre pela rejeição de Henrique e se lembra de quando eles se davam bem e eram bons amigos. Ela se culpa por ter perdido o homem que sempre amou em toda a sua vida. Damião vem à casa de Gael e pede para conversarem. Gael pergunta como ele o encontrou. Damião diz que seu tio disse que ele alugou aquela casa. Gael diz que alugou aquela casa para que quando se casasse com Elisa, fosse viver ali com ela, mas agora não acontecerá nada graças a ele. Damião diz que não veio brigar. Gael diz a Damião que eles serem filhos do mesmo homem não significa nada, que mudou de pensamento, pois seu ódio por ele cresce cada vez mais. Gael manda Damião comparar a vida de ambos. Gael fala que Damião cresceu tendo tudo e ele nada, porque o abandonaram na porta de uma igreja. Gael diz que teve que trabalhar desde pequeno para pagar tudo e teve que sujar suas mãos para conseguir comida e ajudar Lupe com os gastos. Gael diz a Damião que ele tirou tudo dele, desde o sobrenome até a mulher que ele ama. Gael pede que ele não lhe jure nada, porque renega o sobrenome Arango e renega ter o mesmo sangue dele. Damião diz a Gael que não vai pedir perdão pelo que fez, porque não se arrepende de nada e do passado não tem culpa de nada. Damião pede que Gael perdoe Elisa. Gael diz a Damião para ele perdoá-la, porque quem ela ama é ele. Damião diz a Gael que Elisa também ama ele, e se ele perdoá-la, ela irá aceitá-lo, e se ele convencê-la, ela irá se casar com ele. Ele diz que não pensa em atrapalhá-los, e pode se afastar, porque já tiraram muitas coisas da vida dele, e veio ali para dizer que renuncia ao amor de Elisa para sempre. Gael diz a Damião que quem tem a culpa de tudo é Rogério. Damião diz que Rogério nunca soube que ele era seu filho, mas que se tivesse sabido, as coisas seriam diferentes. Gael pede que Damião jure que vai renunciar a Elisa. Damião jura. Ele fala que sente alegria por ter um irmão e que seja ele. Gael pede que ele cumpra com sua palavra. Ele diz que vai ir para a capital por 2 semanas, porque sua mãe está mal de saúde. Ele diz que não pensa em se despedir de Elisa. Damião dá adeus para o irmão e pede que ele seja muito feliz. Elisa sai da casa de Lúcio. Carmen encontra a sobrinha e pergunta como foi na viagem com Damião. Carmen pergunta à sobrinha como se sente em saber que é a causa da rivalidade de 2 irmãos. Elisa se sente mal com a praga da tia. Elisa diz à tia que não são todos irmãos, que devem se odiar por toda a vida.
Almerinda diz a Lupe que por culpa de Elisa, Gael quase matou seu filho. Lupe diz à irmã que eles também são culpados das coisas terem chegado a esse ponto, principalmente ela, por ter se calado, devido à ambição, para que apenas Damião recebesse a herança de Rogério. Lupe diz à irmã que viu ela queimando o documento do testamento de Rogério. Ela diz que desde que ficou sozinha, tudo que fez foi para proteger Damião. Almerinda diz a Lupe que ele fala assim com ela, sendo que ela pode morrer essa noite durante a cirurgia. Ele diz que vai rezar por ela. Ele se despede da irmã e diz que a ama. Almerinda pede que ele fique do seu lado até Damião voltar e a ambulância vir por ela. Carmen está morrendo de preocupação e nervosismo, caso Lupe revele seu segredo de confissão a Elisa. Damião está indo embora, mas antes ele deixa uma carta debaixo da porta da casa de Lúcio para Elisa e sai. Henrique pergunta a Paloma se está bem. Ela diz que não está nada bem e Gael lhe disse coisas horríveis da última vez que conversaram. Henrique diz a Paloma que Gael está obcecado por Elisa e não percebe o quão maravilhosa ela é. Henrique diz a Paloma que não sente nada por Florência e está apaixonado por ela. Ele a beija. Paloma o afasta, chora e diz que não ama e não acha que ele sente por ela tudo isso que está dizendo e acha que ele está confuso. Henrique diz que passa o dia todo pensando nela e a ama. Ele pede uma oportunidade para fazê-la feliz. Paloma diz que para ela já é tarde demais e pede perdão. Elisa chega na casa do padrinho. Dolores dá para ela uma carta que Damião deixou. Elisa lê a carta, onde Damião se despede dela e fala que não poderão ser felizes devido à situação de Gael. Ele fala na carta que ama Elisa com toda a sua alma e nunca poderá amar alguém com a mesma maneira e intensidade, mas renuncia ao amor dela. Ele diz que está disposto a perder e pede que ela dê uma boa oportunidade para Gael. Elisa chora muito e sai. Henrique dá boa noite a Ramona e sai. Paloma diz à avó que Henrique acabou de confessar que está apaixonado por ela e não esperava isso. Ramona diz à neta que Gael é um infeliz, que não soube apreciá-la. Paloma fala que infelizmente não sente o mesmo por Henrique. Ela diz que não pode aceitar um homem que não ama e prefere ficar sozinha. Lupe acompanha Damião até a ambulância. Damião entra na ambulância com Almerinda. Elisa corre até lá e vê o amado indo embora com Almerinda. Ela sofre. Carmen observa Elisa com Lupe. No dia seguinte, Lúcio visita Lupe. Lupe não é mais padre, já que quebrou o segredo de confissão. Ele não se arrepende de ter revelado a verdade, já que salvou a vida de Damião. Sabrina diz aos pais que foi à capital entregar a carta de recomendação que padre Lupe assinou e aceitaram sua solicitação. Irá se mudar o quanto antes para a África. Betânia se preocupa com a filha e fala que na África há animais selvagens e doenças muito perigosas, além de guerra e fome. Sabrina diz que quer ajudar todos desinteressadamente. Edmundo e Betânia não aceitam que a filha se afaste deles, indo para outro país. Paloma fica surpresa ao saber por Elisa que Damião e Gael são irmãos. Elisa diz a Paloma que Damião está confuso e tem um sentimento de culpa, remorso com Gael, que por isso não quer estar mais com ela. Ela chora e diz que Damião disse que já tirou tudo de Gael, inclusive seu carinho. Elisa diz que Damião deixou uma carta para ela e foi para a capital, porque vão operar Almerinda. Paloma diz a Elisa que depois do que houve entre ela e Damião, ela deveria estar feliz. Paloma pede que a amiga fale com Damião e diga o que sente. Elisa diz que não vai insistir tanto para Damião voltar com ela. Paloma pergunta a Elisa o que aconteceria se durante o tempo que Damião e ela estiveram desaparecidos, ela ficasse grávida e se diria para ele da gravidez. Elisa diz que diria sim para Damião, já que o bebê não tem culpa de nada. Sabrina pede que Henrique cuide dos seus pais e se cuide durante todo esse tempo que ela fica na África. Ele diz que sentirá muita falta dela. Henrique revela a Sabrina que o filho que Paloma está esperando não é dele, mas que mesmo assim está apaixonado por ela, mas que ela nunca vai se esquecer do Gael. Sabrina diz a Henrique que ele está cometendo o mesmo erro de se apaixonar por uma mulher que ama outro homem. Lúcio visita Gael. Lúcio diz que Elisa estava muito preocupada com ele e Damião e que ela gosta muito dos dois e se sente mal por ter provocado rivalidade entre dois irmãos. O médico diz a Damião que será necessário uma cirurgia no coração de Almerinda. Ele diz que é uma cirurgia muito delicada, mas que sem ela, Almerinda não sobreviveria. Lupe está preparando suas malas. Gael vai ver o padre. Gael pergunta pela batina dele.
Lupe diz que tirou ela, porque já não é digno de usá-la. Lupe diz a Gael que o prazo se cumpriu, e já está na hora dele ir embora do povoado, e já não pode continuar vivendo naquela casa. Gael pergunta para onde ele vai. Lupe diz a Gael que ele ficou rancoroso com ódio. Gael diz que não guarda nenhum rancor dele, mesmo que ele tenha se calado durante anos, sobre quem era seu pai. Gael pede perdão a Lupe e o abraça. Elisa diz a Dolores que não pensa em aceitar Gael novamente. Dolores diz que é bom, porque Paloma continua amando Gael. Lupe diz a Gael que já não é padre, já não é sacerdote, mas é o pai dele, e sempre será. Lupe pergunta a Gael se já falou com Damião. Gael diz que sim, e ele falou com ele na sua casa, e disse que tinha tirado muitas coisas dele, e que não vai se intrometer entre ele e Elisa. Lupe diz ao filho que duvida muito que Elisa queira ficar com ele, depois de tudo o que aconteceu. Gael pede que Lupe o ajude, interceda por ele, e que convença Elisa de voltar com ele. Elisa diz a Dolores que acha que dessa vez é definitiva sua separação com Damião, mas não acha que perdoará as dúvidas que ele tem dela. Lupe não aceita, ajuda Gael e tenta convencê-lo Elisa a voltar com ele. Gael fica irritado. Lupe diz a Gael que ele não foi totalmente honesto com Elisa e precisa dizer a ela o que fez. Gael chega em casa e logo depois recebe a visita de Paloma. Paloma diz a Gael que imagina que agora que ele soube que Damião é irmão dele, ele precisa de uma amiga que o escute. Gael diz a Paloma que não quer machucá-la mais, e depois do que houve entre eles, não podem mais ser amigos. Ela diz que não queria se preocupar com ele, nem pensar nele, mas não pode evitar. Gael diz que Damião vai deixar o caminho livre para ele lutar por Elisa. Gael diz a Paloma que Elisa é a mulher que ele ama. Paloma diz a Gael que Elisa não ama ele. Gael diz que Elisa o ama sim, e Damião deu certeza, e por isso está deixando o caminho livre para ele. Paloma diz a Gael que Elisa não vai aceitá-lo depois do que ele fez. Gael pergunta a Morena por que confessou a Lupe o que fizeram. Paloma diz que não aguentava mais e precisava dizer alguém. Gael diz a Paloma que Lupe pediu para ele ser honesto com Elisa e contar a verdade para ela. Paloma pede que Gael diga a Elisa o que houve entre eles, para ver se ela o aceita. Paloma ameaça Gael de que se ele não contar a verdade para Elisa, ela mesma contará. Carmen encontra Lupe na rua. Lupe diz que o mal não descansa nunca, e ela já estava demorando. Carmen pergunta a Lupe quando vai sair daquele povoado, porque já passaram 6 meses. Lupe diz que isso não importa, e não tem que informar nada a ela. Lupe diz que se vai embora amanhã ou depois é problema seu, mas isso não significa que ele tenha que ir embora do povoado onde nasceu e onde viu a gente que ama crescer e que precisa dele. Carmen pergunta se ele está lhe ameaçando. Ela manda ele tomar cuidado. Lupe manda ela guardar suas advertências, porque sabe do que ela é capaz. Lupe diz a Carmen que é ela que não sabe do que ele é capaz. Carmen diz que sabe perfeitamente que ele rompeu um segredo de confissão. Lupe diz que fez isso para evitar uma tragédia. Lupe manda Carmen tomar cuidado com o que faz, porque onde ela plantar maldade, ele seguirá plantando a verdade. A víbora se assusta com os comentários do padre. Abismo de Paixão, capítulo de quarta-feira, 28 de fevereiro. Paloma diz a Gael que não é justo ele acusar Elisa de traição, sendo que a traiu primeiro. Gael diz a Morena que ela tem razão, mas tem medo de arriscar sua felicidade por um momento ruim com ela. Paloma se decepciona cada vez mais com ele e diz que sabe que eles ficaram juntos e foi importante para ele e sentiu no corpo dele o prazer. Gael afasta a moça e diz que ela o atrai como mulher, mas que não a ama. Eles discutem e ele fala que se odeia pelo que houve entre eles e não pôde evitar seu instinto animal da paixão que sentiu naquele momento. Paloma diz que o que para ele foi um simples instinto animal, para ela foi se entregar ao amor da sua vida. Ela diz que se ele não falar com Elisa, ela falará. Elisa se lembra de quando Carmen disse a ela que a Casa Azul tinha sido herança de Estefânia para ela. A mocinha segue intrigada. Elisa pede ao padrinho para levá-la ao registro público para saber se a Casa Azul era da sua mãe mesmo. Edmundo e Betânia levam Sabrina ao aeroporto. Eles se despedem da garota que vai embora para a África. Edmundo diz a Betânia que isso vai ajudar Sabrina a amadurecer e devem ajudá-la e deixar que ela tome suas próprias decisões. Vicente está chateado e comenta com a mãe que Sabrina está no povoado e nem veio vê-lo. Ramiro chega até Vicente.
à procura de Almerinda. Antônia diz ao carrasco que Almerinda está muito grave de saúde, internado no hospital de Mérida. O doutor diz a Almerinda que já é hora de levá-la à sala de cirurgia. Antes de ser levada, Almerinda chora. Diz ao filho que está com muito medo. Damião diz à velha que tudo vai se sair bem. Ela diz que se morrer, ele precisa entender que Elisa foi a causa da sua morte. Ele fica incrédulo com o que ela diz. Ela pede perdão por tudo o que aconteceu, porque é provável que não sobreviva à cirurgia e não quer morrer sem o perdão dele. Damião se sensibiliza pela mãe e diz a ela que a perdoa do fundo do seu coração. Almerinda é levada pelos médicos. Damião sofre. Paloma chora no lago e se lembra de quando deu para Gael e ele a amou com muita paixão. Ela segue iludida por ele. A coitada chora e sofre. Na igreja, Gael reza a Deus e diz que é um covarde, porque não queria machucar Paloma, mas não quer dizer a verdade para Elisa, porque tem medo de perdê-la. Padre Lupe se encontra com o bispo. Ele informa que tirou a batina, porque não é digno de usá-la, já que revelou um segredo de confissão. Lupe diz ao bispo que está ali, porque está consciente da gravidade do que fez. O bispo diz a Lupe que ele já não pode seguir sendo padre. Lupe diz à eminência que não pode ir embora do povoado, porque tem uma missão para cumprir. Elisa encontra Gael. Ela diz que estava preocupada com ele, mas declara seu apoio para o que ele precisar. Gael diz que Damião veio falar com ele e disse que vai renunciar a ela. Elisa diz que soube. Damião escreveu uma carta se despedindo dela para sempre, antes de ir para a capital. Gael pergunta se ela está triste. Elisa diz que isso não importa, já que terminou com o Damião antes. Gael pergunta à moça de cabelos castanhos se ela ainda o ama e se estaria disposta a se casar com ele. Elisa questiona como, já que jamais ele irá perdoá-la pelo que ela fez. Elisa diz que as traições não se podem esquecer. Gael diz que perdoa tudo e suplica que ela lhe perdoe também. Elisa diz que não tem nada para perdoá-lo. Ele declara seu amor por ela e depois acaba revelando que enquanto eles estiveram comprometidos, ele fez amor com outra mulher. Elisa fica chocada e pergunta por que ele só lhe está lhe dizendo isso agora. Elisa diz que ele reclamou com ela, fez ela se sentir a pior pessoa do mundo. Voltou à cidade para falar com ele. Quando voltou à cidade para falar com ele, Elisa diz a Gael que ele não a ama. Gael segue dizendo que a ama. Elisa o chama de covarde. Ela pergunta com quem ele ficou. Gael diz que essa mulher não existe e não precisa mencionar, já que só ama ela. Ela manda ele se calar. Gael diz a Elisa que ela não pode reclamá-lo porque cometeu a mesma falta que ele, já que ficou com Damião. Elisa diz que se entregou a Damião de corpo e alma por amor. Gael fica surpreso. Ela diz que o que fez foi um ato de amor. Ela diz que sente pena dele. Gael diz que está arrependido e não vai soltá-la, até ela dizer que o ama e que irá ficar com ele. Gael diz a Elisa que Damião a abandonou e ela já não tem ninguém. Elisa diz que tem a si mesma e não quer Damião na sua vida, e muito menos ele. O obcecado se estressa. Paloma vai ao consultório. Florência percebe ela triste. Florência diz a Paloma que está triste por Henrique. Paloma diz a Flor que ela não pode desistir tão facilmente. Flor diz a Paloma que Elisa soube que ela vai sair do povoado e está desesperada, sem saber o motivo da decisão dela. Carmen se embebeda e se lembra das palavras de Lupe. A praga se atormenta. Betânia comenta com Edmundo que sente que Sabrina vai demorar muito para voltar ao México. Edmundo diz à mulher que os filhos são assim. Uma hora seguem seus próprios caminhos. Betânia diz a Edmundo que seria capaz de mandar matar Paulo, porque ele foi culpado de tudo isso, da mudança de atitude de Sabrina. Elisa diz a Dolores que Damião e Gael são iguais, e se sente desiludida por eles. Elisa diz a Dolores que Damião lhe roubou, só para que outro homem, que não fosse ele, não lhe tocasse. Elisa diz que sente raiva que Damião tenha feito isso por desejo, e não por amor. Dolores diz à menina que Damião a ama, e sempre a amou. Elisa diz que Damião conseguiu o que queria. Teve ela em seus braços e agora quer se desfazer dela. A moça chora e diz que depois de ter ficado com Damião na praia, não quer ficar com mais nenhum outro homem. Um tempo depois, Paloma chega a casa.
Dolores diz a Morena que Elisa está se sentindo muito mal, porque Damião renunciou a ela, e ela está se esforçando em não chorar por isto. Paloma diz a Dolores que Elisa não pode aceitar Gael. Elisa chega e diz que não vai aceitá-lo, e tem muitas razões para não fazer isso. Dolores diz a Elisa que Gael confessou à menina que se meteu com outra mulher quando estavam comprometidos. Elisa suspeita que a mulher com quem Gael lhe enganou seja Paloma, ao vê-la chorando. Paloma revela a Elisa que Gael ficou com ela. Lupe encontra Damião no hospital. O Moreno diz que sua mãe está sendo operada. Lupe diz que precisam ter fé, que tudo vai dar certo. Ramiro chega no hospital, que Almerinda está, e observa Lupe com Damião. Paloma diz a Elisa que assim como ela se entregou a Damião, ela fez com Gael, porque o ama com todas as suas forças, mesmo que ele não mereça todo esse amor. Elisa pergunta por que ela não lhe disse nada. Paloma diz que tinha vergonha e sabe que fez coisa errada, já que Gael estava comprometido com ela. Elisa diz a Paloma que a culpa também é do Gael, que deveria ter respeitado ela e ter controlado os impulsos. Paloma diz que foi ela quem fez tudo, quem provocou Gael. Paloma diz que agora entende Gael e aceita que ele não a ama e não a amará jamais. Dolores e Elisa ficam tristes. Elisa pede que a amiga não vá embora do vilarejo. Paloma diz que tem que tentar ir embora dali, porque não quer viver assim, e não quer estar perto de Gael, porque isso lhe machuca muito ter que vê-lo. Paloma diz a Elisa que tem que ir embora, porque é o melhor para ela. A Morena sai. Dolores diz a Elisa que pressente que Paloma não está dizendo toda a verdade e que está acontecendo algo. Anoitece. Henrique se encontra com Sarito na empresa. Ele percebe que ela não tem se alimentado bem. Ela quase desmaia e ele a ajuda. Dolores sai com Braulio pelo povoado. Ela agradece por ele tê-la convidado para sair. Ela diz que esteve bem tensa e preocupada por sua linda Elisa. Braulio já sabe que Gael e Damião são irmãos. Os dois conversam sobre este assunto e sobre o destino. Depois, ela diz que nunca deixou de amá-lo e eles se beijam. Damião diz ao tio que não entende, porque as coisas ruins juntaram tudo de uma vez. Lupe diz que isso eles nunca irão entender, porque os tempos de Deus não são os mesmos tempos deles. O médico vai dar notícias, informa que a cirurgia de Almerinda foi um sucesso. Damião e Lupe ficam mais calmos. Lupe e Damião se despedem. Ramiro segue ali na espreita. Paloma diz à avó que falou com Elisa e ela já sabe que ela foi uma falsa amiga, que ela já se entregou a Gael, quando ele estava comprometido com ela. Paloma fala que não disse nada para Elisa sobre a sua gravidez. Ela fala que se dissesse isso, Elisa iria correndo contar pra Gael e não quer que o estúpido saiba disso. Paloma reclama com a avó por tê-la afastado do seu pai e por ela nem saber quem ele é. Elisa esbofeteia Gael e pergunta como ele foi capaz de fazer isso com Paloma. Gael diz que imagina que Paloma deve ter abrido a boca. Ele diz que se deixou levar pelo momento. Elisa diz a Gael que ele sabe o que Paloma sente por ele e ele abusou desse amor e se deitou com ela. Gael diz que se deixou levar pela paixão, pelo instinto. Gael diz a Elisa que nunca quis magoar Paloma, e nem ela. Ele diz que a ama. Elisa questiona se o que ele faz isso é amando, imagina o que deve fazer odiando alguém. Elisa diz que nunca vai voltar com ele, e pede que ele se afaste dela e de Paloma, e não se aproxime mais delas. Gael diz a Elisa que a ama, e ela é sua razão de viver, e fará de tudo para recuperar o perdão delas. Elisa diz a Gael que foi um grande erro ter aceitado ele, e a história deles acaba hoje, e para sempre. Ele se entristece. Damião visita Almerinda e observa ela, ainda inconsciente. Ele toca na mãe e diz que deveria odiá-la por tudo que ela lhe tirou na vida, mas não pode. Ele diz que ela não só afastou dali quando era menino, mas também lhe tirou seu irmão. Ele diz para ela ficar tranquila, porque sua história com Elisa acabou, e nesses momentos ela deve estar retomando os planos de casamento com Gael. Ele beija a mãe, que ainda está desacordada. Ramiro está pronto para agir. Carmen se pergunta onde Ramiro deve estar e diz que não pode ficar sozinha naquela casa. Ramiro liga para Carmen e diz que está na capital, porque Almerinda está no hospital, em estado grave, e pode morrer. Carmen diz que por ela deseja que Almerinda vá para o inferno mesmo. Carmen se atormenta e se lembra de quando Elisa perguntou da mãe e ela disse que a Estefânia tinha morrido. Carmen se atormenta, pensando em todo o mal que fez.
Ela começa a se assustar com ruídos da casa e diz que precisa se desfazer daquele lugar e essas malditas lembranças vão acabar lhe matando. Dolores está preparando o jantar na casa de Lúcio e diz que vai fazer um frango delicioso. Ela fala sobre como é a receita do alimento e bota Lúcio para ajudá-la. Henrique leva Sarito para jantar. Ele pede que ela vá ao centro de saúde para examinarem ela. Gael pede perdão a Deus e diz que se deixou levar por um momento de fraqueza e se arrepende, porque não queria fazer mal a Paloma, mas não quer abandonar Elisa, porque a ama. Lupe encontra o filho rezando e se junta a ele. Paloma segue na sofrência. Elisa visita ela e diz que já falou com Gael e reclamou com ele pelo que ele fez. Paloma diz que Gael não tem culpa e foi ela quem o provocou. Ramona confirma a Elisa que Paloma realmente provocou Gael e o seduziu. A morena não se arrepende do ato, já que fez por amor, com a pessoa que ama desde criança. Elisa diz a Ramona que Gael também é culpado, já que poderia ter evitado a situação, mas não fez. Ramona fica farta de toda essa situação e sai. Eles entendem a opinião de Paloma de não se arrepender e diz que imagina como foi a noite dela, apaixonante. Ela diz que foi a melhor noite do mundo. Elisa diz que aconteceu o mesmo com ela e Damião, na praia. Elisa pede que a amiga não vá embora do povoado, porque ela é sua melhor amiga, sua irmã, e não pode perdê-la também. Muito chorosa, Paloma fica pensativa. Henrique conversa com Sarito no restaurante. Lupe e Gael rezam. Gael quer recuperar Elisa. Ele diz que não está disposto a renunciar a Elisa. Lupe diz ao filho que ele já renunciou a Elisa quando ficou com outra e se deixou levar pela paixão. Paloma pede que Elisa lhe entenda, porque precisa de distância de Gael e não é tão forte como ela. Elisa diz que são fortes sim e podem brigar e se defender de todo mundo. Paloma diz a Elisa que desde pequena sonhava com seu casamento com Gael. Ele machuca muito a decepção e precisa ir embora dali. Lupe diz a Gael que o lugar dele é com Paloma. Lupe diz ao filho que ele é um grande homem e precisa assumir as responsabilidades. Gael não aceita fazer isso e diz que não vai renunciar a Elisa por ninguém. Lupe pede a Gael para irem falar com Paloma e Ramona. Ele não aceita fazer isso. Paloma diz a Elisa que não pode obrigar Gael a ficar com ela se ele não quiser. Elisa pergunta se ela está lhe escondendo algo e o que está acontecendo. Paloma diz que nada. Elisa abraça a amiga e diz que a ama. No dia seguinte, Lúcio e Elisa vão ao registro público. Elisa descobre que a Casa Azul só teve 2 donos, que foram Rogério Arango e Carmen Bouvier. Elisa diz ao padrinho que sua tia mentiu quando disse que aquela casa tinha sido de sua mãe. O médico diz a Damião que a Almerinda ainda ficará sedada em terapia intensiva por 2 dias ou mais, dependendo do caso. Ramiro vai ao quarto de Almerinda e ri ao vê-la sedada. O nojento debocha da senhora e grita para ela falar. Ele diz que admirava muito o Rogério e sempre quis ter tudo o que foi dele. E quando ele morreu, lutou para ocupar o lugar dele, tanto na processadora como com ela. O Carrapato segue com reclamações, enquanto a velha está dormindo em recuperação. Ele se lembra de todas as vezes que Almerinda lhe humilhou. O cabeludo feioso segue criticando Almerinda pelo jeito que o tratava. O verme não resiste e beija a velha. Damião chega ao quarto bem na hora e tira ele de cima da sua mãe. O moreno ordena que ele não chegue perto da sua mãe. Florência chega no consultório para trabalhar. Henrique encontra ela e pergunta por Paloma. Florência diz que ela ainda não chegou. Henrique segue sendo seco e grosso com Florência. Ela pede que eles sejam amigos. Henrique não aceita. Henrique diz a Florência que se apaixonou por Paloma e não quer que ela vá embora do povoado e não quer perdê-la. Florência diz que Paloma espera um filho de Gael. Gael se aproxima dali bem na hora. Henrique diz que não se importa com isso. Está disposto a se casar com Paloma e dar um sobrenome ao filho que ele está esperando. Damião e Ramiro trocam ameaças. Damião ordena que o verme maldito ceboso saia dali. Eles começam a se agredir. Damião pede que a enfermeira chame os seguranças para tirarem aquele infeliz dali. Ramiro diz a Damião que seria incapaz de fazer algo ruim com a Almerinda. Gael fica chocado ao saber que Paloma está grávida de Henrique. Henrique diz a Gael que Paloma está esperando um filho seu. Gael diz que não entende como isso pode ser possível. Henrique diz que ama Paloma e levou ela a sério, diferente dele. Gael pergunta a Paloma se é verdade que está esperando um filho de Henrique. Paloma diz que sim, é verdade, e não vai permitir que ele arrume briga ali no seu trabalho de novo. Ele leva a moça para conversarem lá fora. Florência fica magoada por Henrique não acreditar em sua mudança.
Paloma diz a Gael que fez com Henrique o mesmo que ele fez com ela e deixou-se levar pelo instinto, pela paixão. Gael fica incrédulo e sente pena. Paloma diz que graças a ele é a mulher que é. Henrique diz a Paloma que está disposto a se casar com ela e responder pelo filho que terão. Gael diz a Henrique que é o mínimo que Henrique pode fazer e o chama de animal. Gael dá um soco na cara de Henrique. Paloma diz que já basta e sai com Henrique. Damião vê Ramiro na recepção do hospital, vê que ele não foi embora e pede que ele saia dali e não se aproxime da sua mãe. Ramiro diz a Damião que ele gostando não ficará ali, porque tem negócios com a mãe dele. Ramiro diz a Damião que é uma pena que Gael não tenha o matado. Ramiro diz que nem ele e nem Gael são dignos de levar o sobrenome Arango, e ele seria um filho perfeito para Rogério. Damião não aguenta e agride o desgraçado e manda ele sair do hospital. Os enfermeiros seguram os dois e impedem que eles briguem. Eles separam os pilantras. Eles se encaram. Abismo de Paixão, capítulo de quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024. Elisa vai à sua processadora. Sarito fica feliz pela volta dela. Paloma diz a Henrique que ele não devia ter dito a Gael que ela estava grávida. Henrique diz que estava falando com Florência da gravidez dela e Gael chegou bem na hora e tinha escutado tudo. Ela agradece por ele ajudá-la, mas diz que Gael vai acabar descobrindo que o filho que espera é dele, mas que quando isso ocorrer, ela estará longe dali. Henrique fica triste. Paloma não pensa em mudar de decisão. Paloma espera que Henrique seja feliz com uma mulher que o ame de verdade, porque ele é o homem mais bom e nobre que conheceu em toda a sua vida. Edmundo encontra Florência chorando. Florência diz a Edmundo que não aceita perder o amor de Henrique. Edmundo lamenta muito e diz que viu Henrique sofrer por ela durante muito tempo. Ela diz que nunca pensou que Henrique deixaria de amá-la. Edmundo diz a Florência que se ela decidir ir embora da cidade, não vai reclamar. Florência diz que precisa sair adiante sozinha. Gael procura Elisa na processadora. Depois, Lúcio, Braulio e Henrique chegam para a reunião. Elisa agradece a todos da empresa e diz que superaram as vendas da processadora Arango e precisam trabalhar mais para melhorarem a qualidade e o serviço dos produtos, para ser a melhor processadora do povoado. Ela entrega um cheque com muito dinheiro para todos os sócios. Gael elogia e debocha de Henrique, dizendo que esse dinheiro que ele ganhou vai ajudá-lo muito agora que ele está começando uma nova vida com uma família. Todos ficam observando. Betânia procura Carmen na fazenda e ela toma um susto. Betânia diz a Carmen que veio agradecer a ela, porque por ela ter se envolvido com Edmundo, seu casamento entrou em crise. E ela e Edmundo conseguiram se dar conta de muitas coisas. Betânia debocha da lesma da Carmen por ter ficado sozinha e diz que duvida que ela encontre outro homem para refazer a vida. Betânia diz que sente pena por ela morar naquela casa sozinha, sem ninguém. Ela sai. Carmen chora. Henrique diz a todos na sala de reunião que pediu Paloma em casamento. Henrique não diz sobre a gravidez de Paloma e diz a Gael que não dirá nada que Paloma não queira que o povo saiba por agora. Henrique diz ao verme nojento que ele fez muito mal a Paloma e ela tem que falar com Elisa primeiro. Henrique pede que Elisa o ajude a convencer Paloma de não ir embora do povoado. Elisa volta para a casa do padrinho. Os dois estão contentes. Elisa diz a Dolores que o primeiro mês deles na processadora foi incrível. Dolores se alegra e se orgulha. Elisa diz a Lúcio que com o dinheiro que ganhou na processadora vai recuperar as terras, céu aberto e a propriedade. Florência vai à casa de Ramona falar com Paloma. Ramona agradece a Florência por ter cumprido com sua palavra. Florência agradece a Ramona e diz que ela e a neta foi quem lhe estenderam a mão depois de tudo que ela fez. Florência diz a Ramona que se sente muito sozinha e vazia. Ramona pede que ela não se deixe vencer, porque é muito mais forte do que pensa. Elisa observa a casa da tia e se lembra de quando no passado viu Rogério sair da mesma casa, azul. Carmen recebe Elisa, mas não quer deixá-la entrar na casa. Elisa entra na casa, mesmo que a bruxa não queira. Elisa vê como a casa está toda suja, cheia de poeira. Carmen diz que não tem dinheiro para pagar uma servente. Elisa pergunta à tia quanto quer pela casa, porque pode comprar. Carmen diz a Elisa que ela enche a boca para dizer que tem dinheiro para comprar e está farta por ela mostrar os triunfos como empresária. Carmen diz a Elisa que ela se parece com a Almerinda.
vestidas e só faltava ter cabelo preto. Carmen diz a Elisa que nunca na vida venderá nada pra ela, nem que fique na miséria. Elisa questiona sobre a casa azul dela. Carmen ri e se faz de sonsa. Elisa diz à tia que acaba de descobrir que aquela casa azul nunca foi da sua mãe e foi ao registro público da propriedade, e os únicos donos da casa foram ela e Rogério Arango, e não aparece o nome da sua mãe lá. Carmen diz que Stefânia deve ter pedido isso para trocar o nome. Elisa diz à tia que está convencida de que sua mãe jamais traiu seu pai, e Damião já viu ela saindo da casa azul, mas antes viu Rogério. Elisa pergunta à tia se era ela a amante de Rogério Arango e não sua mãe. Flor se explica para Paloma e diz que não teve culpa por Gael ter descobrido sobre a gravidez dela. Florência diz a Paloma que Henrique está muito apaixonado por ela. Paloma diz à loira que não vai aceitar Henrique, porque não sente o mesmo por ele. Florência diz a Paloma que ela deveria aceitar Henrique, porque ele é um bom rapaz. Flor diz que está totalmente de acordo com o que Ramona disse, e ela está errada em não dizer a verdade. Carmen segue negando e pergunta a Elisa se é Guadalupe quem está metendo coisas na cabeça dela, essas bobagens. Elisa fala que chegou nessas conclusões. Carmen pede que Elisa fale com a Almerinda, porque ela está com as passagens de avião, onde tem o nome de Stefânia e Rogério. Elisa diz à demônia da tia que vai descobrir a verdade, vai chegar a fundo em tudo isso. Elisa manda a desgraçada se preparar, porque assim como ela lhe odiou e atacou toda a vida, é para ela se sentir correspondida com tanto ódio. Elisa diz que já não é uma menina e ela vai saber do que ela é capaz. Carmen fica preocupada. No outro dia, Ramona e Paloma comem. Ramona fala pra neta que Henrique ama muito ela, por sempre defendê-la na frente de Gael. Paloma diz à avó para preparar tudo, porque hoje à noite elas irão embora do povoado e só vai se despedir do doutor, Tovar e de Elisa. Ramona se desespera e pede uma semana como tempo. Paloma diz que vai ir essa mesma noite. Almerinda finalmente acorda. Damião diz que a cirurgia foi um sucesso e o médico disse que ela irá se recuperar e poderá viver muitos anos com o tratamento. Almerinda fala que sua ilusão era ter um neto, um filho dele, do sangue dele, mas esse sonho se derrubou, se fez em pedaços e se fez mal nessa vida, está pagando com isso. Betânia diz a Edmundo que Henrique desistiu de se casar com Paloma, graças a Deus. Edmundo diz que o filho de Paloma não é de Henrique e que ele decidiu pedi-lo em casamento para assumir a criança. Betânia diz que Henrique não tem por que ficar se encarregando de filhos alheios. Edmundo pede que Betânia aceite os erros dela e que se aproxime de Henrique, sem questioná-lo ou condenar os sentimentos dele. Carmen observa a piscina da casa e se lembra de quando correu atrás de Elisa e caiu dentro daquela piscina vazia. E após isso perdeu seu bebê. Ramiro chega ali e Carmen toma um susto. Carmen diz a Ramiro que não pode seguir vivendo ali, porque as lembranças estão lhe matando. Ela fala que no passado, Elisa quase lhe matou naquela piscina. Carmen diz a Ramiro que quer que Elisa perca tudo e que fique na miséria. Carmen diz a Ramiro que Elisa deveria estar no lugar deles, porque ela só tem triunfado e eles não. Carmen pede que Ramiro lhe ajude a destruir Elisa. A piranha os reduz e eles se beijam. Na processadora de Elisa é produzido vários produtos e molhos de pimenta. Elisa diz a Lúcio que falou com sua tia e ela lhe disse que Almerinda tem umas passagens de avião, onde tem o nome da sua mãe e de Rogério, mas tem certeza que os papéis são falsos. Elisa diz ao padrinho que vai investigar tudo isso muito bem. Elisa pensa numa maneira de recuperar sua casa e as terras. Lúcio diz a Elisa que Carmen pode se negar a vender a casa para ela, mas que ela pode vender para outra pessoa. Elisa sabe que Carmen não venderia as propriedades para o padrinho. Lúcio diz que precisam conseguir uma pessoa que Carmen não conheça para que compre as terras e a casa para ela. Sarito chega ali e leva um café para os dois. Elisa a observa e surge uma ideia. Damião diz ao tio que é difícil perdoar sua mãe depois de todo o mal que ela lhe causou. Lupe entende o sobrinho. Lupe diz a Damião que eles dois podem fazer Almerinda mudar de atitude e reparar os erros e injustiças que cometeu. Elisa escolhe Sarito para comprar as terras e a casa de Carmen para ela, já que assim Carmen não suspeitaria de nada e logo venderia de cara.
Sarito sente medo de fazer isso e não quer se meter em confusão. Elisa fala das maldades e perversidades que sua tia fez para ela no passado e para o seu pai, desde quando ela era criança. Ela diz que seu pai acabou se matando e é por isso que não quer que Carmen fique com a casa e as terras de seu pai. Sarito se emociona pela história da menina sofrida. Sarito aceita ajudar Elisa no que ela precisar. Paloma se despede de Edmundo e agradece por tudo que ele fez para ela, pelo apoio e os conselhos, e diz que ele foi como um pai para ela. Paloma diz que vai embora do povoado essa mesma noite. Ele se emociona e diz que sentirá muita falta dela. Eles se abraçam. Edmundo diz que chegou a amá-la como uma filha e foi ele quem realizou o parto da mãe dela, Rebeca. Edmundo diz a Paloma que viu ela nascer quando a mãe dela morreu. Edmundo diz que Remédios preferiu que ela nascesse e morreu depois. Betânia vai perturbar Henrique na processadora. A mexeriqueira conhece o lugar onde o filho trabalha. A fofoqueira fala que hoje ela e Edmundo conversaram e não entendem como ele quer se casar com Paloma e reconhecer o filho que não é dele. Betânia diz que Paloma é uma imoral, que engravidou de qualquer um, camponês ou um caminhoneiro por aí. Elisa ouve tudo e descobre que Paloma está grávida. Henrique diz a Elisa para não acreditar nas mentiras da sua mãe. Henrique pede que Elisa fale com Paloma. Betânia diz a Elisa que não entende, porque ela se surpreende sendo que Paloma é igual a ela, que é a cópia de Estefânia e Carmen. Elisa enfia uma pimenta na boca da desgraçada da Betânia e diz que tomara que assim ela pare de falar mal dos outros. Henrique fica com vergonha da mãe. Lúcio pede a dois caras que façam uma lápide que seja a mais linda do cemitério, pro túmulo de Estefânia. Braulio conhece uma casa e pretende comprá-la para ter algo próprio. Dolores bate na casa de Horácio. Ela quer falar com o zelador, mas não sabe que é o moço. Ele se esconde, fica em silêncio e não atende à porta. Anoitece. Ramiro vai até Vicente. Vicente o abraça. Ramiro diz ao menino que quer saber do que ele é capaz para reconhecê-lo como seu filho. Ramiro pede que Vicente destrua Braulio. Vicente, nojento, infeliz, diz que faz tudo o que ele pedir. Paloma se despede de Florência e diz que sentirá falta de trabalhar ali. Paloma pede que Florência se despeça de Henrique por ela e fala que ela agradece pela amizade, pelo carinho e por tudo que ele fez por ela. As duas se emocionam. Paloma diz a Florência que ela é outra mulher. Elisa vai à cabana de Ramona à procura de Paloma. Ela vê que elas prepararam as malas. Ramona diz a Elisa que Paloma quer ir embora do povoado essa mesma noite. Elisa diz que já sabe que Paloma está esperando um filho de Gael. Ramona confirma. Elisa fica triste. Florência agradece a Paloma e pede que ela agradeça a Ramona, porque elas foram as únicas daquele povoado que acreditaram nela e lhe estenderam a mão. Paloma dá um abraço em Florência e sai. Elisa pergunta a Ramona desde quando sabem que Paloma está grávida. Ramona diz que soube numa manhã que viu sua neta nos olhos, mas que tudo aconteceu antes dela quase se casar com Gael. Ramona diz a Elisa que Paloma não queria causar problemas para ela e Gael, já que eles iriam se casar. Elisa diz que Paloma fez muito mal em ficar calada. Damião diz à mãe que Lupe foi pro povoado receber um novo pároco. Damião diz à mãe que Lupe ficará no povoado e que pediu para ele viver com eles na fazenda. Almerinda fala que ama Lupe e ele é seu irmão. Damião diz que ela foi muito sortuda em viver e crescer com o carinho de um irmão, e isso ela lhe negou. Almerinda pede que ele não venha com reclamações nesse momento. Elisa descobre por Ramona que Gael pensa que o filho que Paloma espera é de Henrique Tovar. Ramona diz que Gael e Henrique estiveram a ponto de agarrar a golpes. Ramona diz a Elisa que Paloma se sacrificou para que Gael pudesse se casar com ela. Elisa chora muito e diz que é importante Gael saber que é o pai do filho de Paloma. Ramona pede que Elisa não fale nada com Gael, porque mesmo não estando de acordo, quer respeitar as decisões da sua neta. Ramona comenta com Elisa que Paloma chegou ao extremo do limite, que tentou se matar. Elisa se surpreende. Ramona se lembra de quando encontrou Paloma quase morta na mesa. Elisa se lamenta. Ramona diz que conseguiu salvar sua neta e levou ela ao Dr. Tovar. Elisa se sente culpada de tudo e diz que jamais deveria ter aceitado Gael. Ramiro dá ordens a Vicente. O Branquelo aceita e é finalmente manipulado pelo monstro do pai para fazer negócios sujos. Lúcio agradece a Sarito pelo favor que fará para sua afilhada. Sarito diz que Elisa lhe comoveu muito com sua história e é uma moça muito forte. Sarito
Sarito se sente mal e acaba desmaiando. Damião se admira no espelho e segue pensando em Elisa. Ele se lembra de quando dominou os sentimentos da mocinha e ambos fizeram amor pela primeira vez, com muita paixão e desejos, romanticamente. Elisa diz a Dolores que acabou de saber que Paloma está grávida de Gael. Dolores diz que sabia que Paloma estava escondendo alguma coisa e cometeu um erro. Elisa diz que o único erro de Paloma foi ter se apaixonado pelo homem errado. Ela se entristece. Elisa chora e diz que está com raiva e furiosa com Damião e Gael e queria odiá-los, mas não consegue. Elisa não consegue tirar Damião do seu coração e dos seus pensamentos e se lamenta para Dolores. Lúcio ajuda Sarito e ela recupera a consciência. O velhinho pede para irem ao centro de saúde para fazerem um exame nela. Ela não aceita. Braulio dá um relógio de presente para Vicente. Ele diz que conseguiu comprar aquilo com o primeiro salário que recebeu na processadora Castanhão. Ele convida Vicente para irem jantar. Antônia fica triste por ser esquecida no churrasco e não ser convidada. A Morena chora. Lúcio está levando Sarito para casa dela. Malu observa os dois, pensa mal e fica triste. Henrique diz a Edmundo que Betânia não vai mudar nunca. Edmundo diz ao filho que só querem ajudá-lo. Henrique diz ao pai que Betânia foi na processadora reclamar por ele querer se casar com Paloma e assumir o bebê da Morena. Carmen encontra Padre Lupe e pergunta o que ele disse à sua sobrinha. A demônia acusa ele de estar colocando coisas na cabeça da sua sobrinha. Lupe diz que quando decidir, falará com a sobrinha dela, porque o final dela está próximo. Carmen não se assusta pelas ameaças dele e diz que ele não vai fazer ela ir embora dali. Lupe diz que ela pode acabar na cadeia e tem certeza que foi ela quem matou Augusto. A desgraçada debocha. Lupe diz a Carmen que conhece muito bem ela, a história dela com Rogério e os pecados dela. Carmen recomenda que ele fique calado, porque se sua sobrinha souber da verdade, pode terminar como sua irmã ou como Augusto, em um caixão. Lupe fica com medo. Ele entra na casa da igreja e recebe o novo padre. Eles se cumprimentam e se conhecem. Gael vai à casa de Lúcio, com a cara de sonso e bobo de sempre, e diz a Dolores que quer falar com Elisa. Ele fala que sente vergonha de si mesmo e está arrependido do que fez. Lupe recebe muito bem o novo padre e eles andam pela igreja. Elisa se encontra com Lupe. Ele diz que depois de tudo o que aconteceu, preferiu deixar de ser padre. Ela diz que isso lhe dói muito. Lupe diz a Elisa que Deus pôs nas suas mãos a felicidade, o amor de 4 crianças, que conhece e ama desde que eram pequenos. Lupe diz a Elisa que precisa falar com ela de algo muito importante, de uma injustiça que cometeram. Elisa diz que já sabe que Paloma está esperando um filho de Gael. Elisa pede que Lupe apoie. Ele aceita. Edmundo briga com Betânia e discutem pela fofoqueira ter ido reclamar com Henrique e armar um escândalo na processadora pelos planos que ele tem com Paloma. A velha demônia segue falando mal de Paloma. Edmundo não aguenta a desgraçada e sai da casa da linguaruda. Henrique vai à casa de Paloma, muito triste, e pergunta se ela iria embora sem se despedir dele. Paloma diz que queria evitar de vê-lo triste assim. Ela diz que não tem mais o que fazer ali e vai ir embora do povoado. Ramona diz a Paloma que o cavalo está muito mal e não poderão ir embora com a carroça essa noite. Paloma pensa que a avó está colocando pretextos. Ramona fala que o cavalo está gripado, com meleca. Paloma não entende nada. Damião vai a um bar e pede um uísque. Uma mulher se aproxima do moreno. Ele a dispensa e a rejeita. Elisa vai à casa de Gael. Gael diz a Elisa que imagina que ela está sabendo da gravidez de Paloma. Gael diz que o amor tão grande e sincero que Paloma oferecia não era verdadeiro. O nojento infeliz pede que Elisa não negue o deles e não faça um favor a Paloma, que está esperando um filho de Henrique. Elisa diz a Gael que o filho que Paloma espera é dele e não de Henrique, e veio ali para pedir para ele se casar com Paloma. Abismo de Paixão, capítulo de sexta-feira, 1º de março de 2024. Gael não acredita que o bebê que Paloma espera é seu. Elisa diz a Gael para se responsabilizar pelo filho e se casar com Paloma, porque ela está indo embora do povoado. Gael diz que se esse filho for seu, estará presente na vida dele, mas se casar com Paloma é impossível, porque ama ela e seu coração é dela. Elisa diz a Gael para se esquecer dela e se casar com Paloma. Gael diz que não se casará com Paloma de jeito nenhum.
Elisa diz que Paloma tentou tirar a vida por causa dele. Ele fica preocupado. Elisa pede que ele se dê conta de todo o mal que está causando a Paloma. Elisa diz que se ele ainda tem dignidade, é melhor fazer Paloma feliz e assumir a responsabilidade do que fez. Carmen e Ramiro acabaram de se envolver. Carmen tem inveja de Elisa e não aguenta vê-la prosperando e triunfando. Ramiro diz que já começou os trabalhos e vai acabar com a empresa da sobrinha dela. Ela se refugia nos braços da merda do Ramiro. Carmen diz a Ramiro que Lupe vai infernizar sua vida e não aguenta mais. Ramiro diz que vai se encarregar de tudo, como sempre, e irá protegê-la. Braulio leva Vicente para a casa que irá comprar. Vicente diz que a casa não é tão grande coisa. Vicente fala da casa de Ramiro para Braulio. Braulio chama Vicente para ajudá-lo a arrumar as coisas para eles jantarem. Braulio diz a Vicente que não é o medíocre que ele pensa e não terminou sendo um empregado a mais do Zarango, como ele sempre disse. Vicente diz que sabe que esteve errado. Braulio diz que tudo que tem e tudo que terá daqui uns anos será para ele. Vicente diz a Braulio que sabe que ele sempre teve razão e o julgou muito mal, e Ramiro é seu pai, mas ele não se importa por ele. Já Braulio sempre esteve ao seu lado, mesmo não sendo nada. Ele segue se fazendo de vítima e pede para ficar mais tempo com ele, e diz que gostaria de ir trabalhar na processadora Castanhon. Lupe vê Antônia chorando muito e pergunta se ela está bem. Ela diz que sim. Antônia diz que as coisas dele já estão no quarto de hóspedes. Gael visita Edmundo e diz que soube que Paloma tentou tirar a própria vida e que ele a ajudou. Edmundo diz que é verdade. Gael grita dizendo que não sabia de nada e pergunta se o bebê de Paloma é seu ou de Henrique. Edmundo diz a Gael que o filho que Paloma está esperando é dele. Gael se nega a aceitar que o filho de Paloma seja seu e diz que isso arruinou seus planos. Edmundo esclarece que Henrique nunca teve nada com Paloma e só se encarregou de uma gravidez que não corresponde, para ela não ficar na boca de todo o povoado. O verme maldito não acredita e quer acreditar que esse bebê não é seu. Gente, eu odeio Gael. Pra mim, ele que deveria ter morrido no lugar da Kênia, ou ter terminado sozinho pelo menos, só pra sofrer, porque ele fez tanto mal pra Paloma, viu? Paloma não merece um homem como ele. Henrique chega na casa do pai e diz a ele que Paloma não foi embora do povoado ainda. Gael diz a Henrique que não pode acreditar que ele tenha assumido a paternidade na frente dele, apenas para ajudar Paloma. Henrique pergunta a Gael por que é difícil dele acreditar. Ele diz que acha que ele tem dúvidas e que o filho de Paloma pode ser dele. Henrique diz que queria que o filho fosse seu, porque se apaixonou por Paloma, mas nunca esqueceu, nunca aconteceu nada entre eles. O escandaloso grita e segue sem acreditar em nada. O maldito, além de obcecado, quer usar pretextos e justificativas para não se encarregar pelo filho dela. Henrique ameaça o nojento, dizendo que se ele fazer mal a Paloma, vai se arrepender. Paloma se lembra de quando era criança e Elisa lhe defendeu de Damião e Gael, que jogavam pedras nela. Damião segue pensando em Elisa, quando ela disse que estava profundamente apaixonada por Gael. Ele se joga na cama. Elisa chora e se lembra de quando Damião duvidou dela e pensou que ela tinha se envolvido com Gael primeiro do que com ele. Ela também se lembra de quando recriminou Gael por ter se envolvido com Paloma. Lupe percebe que Antônia estava chorando por causa de Braulio. Antônia diz que lhe dói muito ter perdido Braulio. Lupe pede que a morena se aproxime mais de Deus e que reze. Braulio aceita começar a levar Vicente para trabalhar com ele na processadora a partir de amanhã. Gael vai à fazenda Arango falar com Lupe. Gael diz que soube que Paloma está esperando um filho seu. Lupe pergunta o que ele pensa em fazer. Gael diz que não sabe o que fazer, não tem ideia, mas que Elisa pediu para ele se casar com Paloma. Lupe diz ao filho que desde que ele era menino, ensinou ele que os erros tinham consequências e que precisam enfrentá-los. No dia seguinte, Damião telefona para o tio e diz que Almerinda está muito melhor. Lupe diz que está morando na fazenda e o novo padre já chegou na igreja. Damião lamenta e quer estar ao lado do tio nesses momentos que ele deve estar triste.
Damião pergunta como estão as coisas no povoado depois que ele foi embora. Lupe diz que Elisa falou com ele e pediu que a apoiasse com Gael. Damião pergunta se terá casamento em breve. Lupe diz que é o mais provável. Damião pensa que será o casamento de Elisa e Gael. Paloma vai nadar no lago. Elisa chega até a amiga, tira a roupa e se junta a ela. As duas nadam e mergulham no lago. Paloma diz a Elisa que quis vir nadar pela última vez, igual quando eram crianças. Paloma diz a Elisa que ela foi a primeira pessoa que lhe acompanhou ali. As duas conversam sobre a infância e Paloma diz a Elisa que ela lhe apoiou muito e foi a primeira pessoa que lhe deu um presente. Elisa diz a Paloma que sabe que ela está grávida de Gael. Lupe procura pelos papéis dos seguros de gastos médicos da sua irmã. Ele acaba encontrando um documento muito importante, que é uma cópia do testamento de Rogério Arango. Ele se intriga porque viu a Merenda queimando um documento assim no passado. Gael vai à casa de Ramona e diz que quer pedir a mão de Paloma para se casar com ela. Lupe diz sozinho que seu cunhado deixou estipulado no testamento que toda a sua fortuna seria para seus descendentes. Isso será benéfico tanto para Damião quanto para Gael. Damião visita Almerinda. Ela diz que está um pouco melhor. Damião diz à mãe que quer dividir a herança do seu pai com Gael. Almerinda diz que Gael pode não aceitar nada, já que é muito orgulhoso. Damião pede que a mãe pense nisso, porque se desse a parte da herança que corresponde a Gael, poderia reparar o mal que ela fez. Ramona pensa que Gael está brincando, mas o paspalho diz que é uma proposta formal. Ramona diz ao desgraçado que não pensa em aceitar isso e o casamento não é um jogo. Ramona não acredita e diz a Gael que Paloma é forte e irá conseguir viver com o bebê sozinha, assim como fez com ela quando Rebeca morreu. Gael diz que quer dar um pai ao seu filho e ser um esposo para a neta dela. Ramona se nega e diz que jamais ele terá seu consentimento. Elisa diz a Paloma que ela não devia ter ficado calada e deveria ter dito a grande dor que estava sentindo, para chegar a ponto dela quase tirar a própria vida. Paloma segue chorando com suas lágrimas de amor. Ela promete a Elisa que nunca mais tentará atentar contra a própria vida e diz à amiga que quer ser forte como ela, mas não consegue. Elisa toca na barriga da amiga e diz que lá ela leva ali seu sobrinho. Paloma diz que sua avó lhe disse que será uma menina. Elisa pede que a amiga encontre o que a dê paz no coração. Paloma diz que antes seu coração batia tanto por Gael, mas agora bate mais por Palominha. Paloma diz a Elisa que o único que lhe sobrou de Gael foi seu filho, que sempre irá amá-la, diferente do cara. Ela chora muito. Elisa beija a mão da amiga e a consola.